Esse é o retrato do Flamengo nessa temporada. Um time de merda, sem vergonha na cara. 2023 de novo acontecendo, uma vergonha! Uma vergonha! O Flamengo tomou pau do Lanús lá e tomou pau do Lanús aqui! Bom, o Felipe falou que o Flamengo não tinha obrigação de ganhar a Recopa, mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar a Recopa, ainda mais dentro de um Maracanã. Ele não responde. Quando eu perguntei se a responsabilidade era dele e dos jogadores, ele falou que era tudo culpa dele. Então, ele que assuma a responsa. É importante ou não a Recopa? É importante ou não? É obrigado ou não, Felipe? É obrigado ou não, Felipe? Lanús é campeão da Recopa. Que loucura no Maracanã, rapaziada. Seria muita hipocrisia minha falar que eu não esperava que o Flamengo fosse vice hoje pro Lanús, que a gente perdesse essa partida, porque o Flamengo em nenhum momento demonstrou pro seu torcedor que seria possível. Esse é o retrato do Flamengo nessa temporada. Um time de merda, sem vergonha na cara, que em 210 minutos contra o minúsculo Lanús, não conseguiu fazer um gol sem ser de pênalti. Esse Flamengo não tem vergonha na cara. Paquetá e Samuel Lino, 62 milhões de euros. Nenhum joga nada em jogo nenhum. Pedro, um cone, como eu sempre falo. Um Flamengo que é o retrato dessa temporada. Um bando de atacantes que não sabe chutar. Plata não sabe chutar. Carrascal, Pedro também teve uma chance de frente pro gol. E o Flamengo displicente. De novo, pagou pela displicência com Rossi, com Ayrton Lucas. Um time sem vergonha na cara nessa temporada. E o torcedor tem que ficar muito puto. Porque o trabalho do Flamengo nesse ano é uma bosta. Vamos ser sinceros, por enquanto é uma merda. E o Jorginho, pra mim, joga sozinho nesse Flamengo hoje. Só o Jorginho jogou. E um Flamengo sem vergonha na cara, que não mereceu vencer do minúsculo Lanús. Uma vergonha. 2023 de novo acontecendo, uma vergonha! Uma vergonha! O Flamengo tomou pau do Lanús lá e tomou pau do Lanús aqui! Vai botar a culpa na chuva? Vai botar a culpa no gramado? Vai botar a culpa em quê? A culpa é sua, Felipe Luiz! A culpa é dos jogadores também? Também é! Mas a culpa, como você mesmo diz, com um elenco desses, quando tem, né, o melhor elenco da América e não consegue fazer jogar, que você não conseguiu fazer jogar. O Flamengo no segundo tempo foi uma vergonha, acho que foi pior do que no primeiro. Uma vergonha! Uma tragédia esse jogo. Ah, chuva, gramado pesado, você só sabe jogar de um jeito. Você só sabe jogar com atacantes que não fazem gol, que querem marcar. Correr, pressionar, mas pressionar quem? Se os caras do time adversário estão jogando para se defender, para dar chutão por bola longa, como é que vai marcar? Como é que vai pressionar alto? Pressionou alto o quê? Adiantou o quê? Não criou nada praticamente. Uma vergonha! Uma vergonha! Desse jogo impressionante só se salvou o Arrascaeta, que eu nem acreditei nem reconheci. Arrascaeta correu do início ao fim. 130 minutos de futebol. E o Arrascaeta, 120 mais 10 de acréscimo. Ainda teve os acréscimos da prorrogação. E o Arrascaeta correu o tempo todo. Vários jogadores não aguentaram. O Pulgar não aguentou. Como é que é o nome do outro lá? O Ayrton Lucas não aguentou. Léo Pereira não aguentou. E o Arrascaeta aguentou. E o Bruno Henrique jogando na dele foi bem melhor do que o Samuel Lino. Pra variar, novidade. E o Léo Ortiz, hein? Pulo ridículo. Erro de posicionamento, erro de tempo de bola completo. Uma vergonha, Léo Ortiz. Você que era o melhor zagueiro, não era? Do Brasil, da América, sei lá das quantas. Cadê? Uma vergonha. Flamengo vai repetindo 2023. E o Felipe Luiz, se for pra ir, que vá.
Que vá! Flamengo perde a segunda Recopa seguida no Maracanã. Que vá lá pro Atlético de Madrid. E o Jorge Jesus tem que voltar, encerrar a carreira no Flamengo, porque com ele não tem essas coisas não. Olha como é que foi 2019 para 2020. Que vergonha. Bom, o Felipe falou que o Flamengo não tinha obrigação de ganhar a Recopa, mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar a Recopa, ainda mais dentro de um Maracanã. São jogadores, alguns já estão aqui há muitos anos e continuam cometendo os mesmos erros. O Flamengo brigou, lutou, mas não cria. É um Flamengo que não cria. É um Flamengo que perde a Recopa no Maracanã para o Lanús. E a pergunta que fica é importante ou não a Recopa? É importante ou não? É obrigado ou não, Felipe? É obrigado ou não, Felipe? É obrigado ou não ganhar a Recopa, Felipe? É obrigado ou não, Felipe? A pergunta que fica agora, e não vem falar de coletiva não, torcedor, porque a gente sempre pergunta e o Felipe não responde o que a gente quer. Ele não responde. Quando eu perguntei se a responsabilidade era dele e dos jogadores, ele falou que era tudo culpa dele. Então, ele que assuma a responsa. O Flamengo vira um caldeirão agora, antes de março. Nem começou a Libertadores. E a pergunta que fica a responsa é de quem, Felipe? Lanús é campeão da Recopa. Que loucura no Maracanã, rapaziada. Sou o Brown e você me segue Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. E, cara, o que tá acontecendo com o Flamengo? Jogo de ida 1-0 para a equipe do Lanús. E o primeiro gol é uma bizarrice, né, da equipe argentina que abriu o marcador no Maracanã e ampliou no agregado. O Flamengo pressionava. O goleiro do Lanús deu um chutão quase no escanteio. Ayrton, Lucas e Rossi se enrolaram. Ayrton recuou mal. O Rossi escorregou. Mas quando eu falei que o Rossi falhava de vez em quando, né, teve gente me xingando aqui, né? O Castillo deu o drible e chutou quase no meio campo, com o gol vazio para fazer o primeiro gol do Lanús na partida. O Flamengo empatou, penalidade marcada e a Arrascaeta bateu no cantinho para empatar a partida. O Flamengo começou a pressionar, né, e na reta final do jogo, no tempo regulamentar, mais um pênalti. Dessa vez, polêmico. Caras, sei que vocês vão me chamar de clubista, tal, essas coisas que vocês sempre falam quando eu não falo o que vocês pensam, mas eu achei que foi fora da área, tá? A não ser que ele tenha marcado a falta, ó, teve um segundo contato dentro da área, né, e aí ele marcou o pênalti. Eu não achei que esse segundo contato foi pênalti. De todo modo, o Jorginho, que não tem nada a ver com isso, bateu e o pessoal do Lanús ainda ficou reclamando de 2 toques do Jorginho na cobrança. Felipe Luiz vibrou muito e fomos para a prorrogação. O Lanús desgastado, cara, era só o Flamengo girar. Mas aí esse Flamengo, o cara tá parecendo que não quer nada com nada. Cruzamento para a área, depois do Jorginho, né, afrouxar na marcação, cedeu o escanteio. Paquetá largou na marcação e gol de Canales. Canale, melhor dizendo, aos 118 minutos. E pra piorar, irmão, que loucura foi essa que o Pulgar fez. E o que foi a marcação do Rossi na hora de sair do gol também? Fez o que quis. Aquino e vibraram os argentinos no Maracanã. E esse Lanús, que é claro que tem suas limitações, né? Ah, o Lanús é uma merda, inadmissível perder. Ganhou do Vasco, Fluminense, Galo e agora Flamengo. Seria muita hipocrisia minha falar que eu não esperava que o Flamengo fosse vice hoje pro Lanús, que a gente perdesse essa partida, porque o Flamengo em nenhum momento demonstrou pro seu torcedor que seria possível vencer o Lanús, o que é vergonhoso. Mas o Flamengo fez até um jogo interessante até chegar à prorrogação. O Flamengo fez um jogo interessante, buscou, virou a partida com méritos, os lances de pênalti vieram de uma pressão do Flamengo. Achei até que o Felipe fez alterações interessantes, trouxe um Cebolinha para jogar ali na direita, que para mim funcionou. Jorginho também veio do banco muito bem. O Flamengo cresce a partir do momento que o Jorginho entra no jogo, inclusive o Arrascaeta começa a aparecer mais na partida, mas outras coisas continuam decepcionantes, né? O Flamengo é um time que não consegue criar. Impressionante, o jogo do Flamengo foi chuveirinho praticamente os 120 minutos. Isso é decepcionante para um time tão caro. Paquetá, para mim, foi uma grande decepção hoje, mais uma vez. Paquetá foi muito mal, errou tudo que tentou. E para mim, a alteração que acabou com o jogo do Flamengo, para mim, com o que poderia ser a prorrogação, que foi a entrada do Léo Ortiz, que é uma entrada injusta de um técnico que não tem personalidade para bancar aqueles que não estão bem. Ele cede a pressão de colocar quem é amigo, quem é parceiro. Trouxe o Léo Ortiz, para mim, é injustificável. Léo Ortiz falha completamente no 2-2 do Lanús, completamente perdido no lance. Tá o Paquetá marcando um cara de gigantesco e o Léo Ortiz não está marcando ninguém, marcando a bola.
né? Ele pula no ar completamente perdido no lance. O Flamengo, um time inofensivo, um time que bastou o Lanús querer o gol, ele foi lá e fez. Então é lamentável, mais um para esse ano. E eu quero saber onde é que estão aqueles que falaram que estava tudo bem, para ter calma, né? Que quem reclama é modinha, espera que o ano tá só começando. Mais um vice. Já foi o da Supercopa, agora o da Recopa. Vão acordar quando? Quando a gente perdeu o Carioca pro Fluminense? Igual como foi em 23? Felipe Luiz precisa acordar, esse elenco também. Todo mundo muito acomodado e amam reclamar quando a torcida vai, quando a torcida fala. Agora alguém tem que aparecer. Mais um vexame no ano, não dá pra dizer que era surpresa. Quem tá surpreso não tá vendo esse Flamengo jogar. Qual a sua opinião sobre esse jogo? Deixe aí nos comentários que eu quero saber.